havendo um governo minoritário do PS, se o PS admite que tenha um seu orçamento viabilizado pelo PSD. Só falta saberem isso. Eu admito todos os cenários que seja necessário para que o país tenha um governo estável e que o governo estável tenha um instrumento tão fundamental para a ação do governo como o Orçamento de Estado. Mas este PSD é diferente do que existia em 2015? Não lhe sei dizer, porque nós não sabemos ainda qual é a liderança do PSD. Certamente, não direi nenhuma novidade se disser que toda a gente percebe que a liderança do Dr. Rui Rio procurou puxar o PSD mais para o centro, puxar o PSD mais longe da herança do ir além da Troika. E toda a gente pode ver quem é que está com o Dr. Paulo Rangel. Deixe-me agarrar naquelas dois acordos que houve com o PSD de Rui Rio, que até citou aqui, o da descentralização e sobre os fundos comunitários. Esse processo correu bem, do seu ponto de vista? O Rui Rio foi um parceiro confiável? Sim, embora eu não queira acompanhar o implícito da sua pergunta e não me queira pronunciar sobre qual dos candidatos a líder do PSD eu pessoalmente prefiro, não sou militante do PSD, portanto, como já disse, nós respeitaremos o presidente eleito do PSD, porque um líder do PSD, qualquer que ele seja, tem sempre uma posição muito importante no sistema político da democracia portuguesa. É um facto que o Dr. Rui Rio negociou, e os seus negociadores negociou com boa fé os dois acordos, e o facto de nós termos conseguido esses acordos deu mais força quer à posição portuguesa na discussão europeia, estou-me a referir ao acordo sobre fundos, quer à estabilidade da política interna. Isto é normal que aconteça em democracia, mas isto em nada diminui aquilo que também é a força da democracia, que é haver propostas claras, diferentes, alternativas, suficientemente diferentes ainda sobre para as pessoas escolherem. Sabe que o nosso adversário no sentido democrático do termo, bem entendido, mas o nosso adversário nestas eleições é o PSD. Não é nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP. E o adversário do PSD é certamente o PS. Eu vejo com muito espanto que à esquerda do PS estejam a cometer um erro que me parece crasso, que é tomar o PS como se fosse o adversário, ou mesmo o adversário principal, mas o PS tem uma posição inteiramente clara sobre isto. Nós concorremos com o PSD. Essas são as duas alternativas possíveis. Um governo liderado pelo PS ou um governo liderado pelo PSD. O governo liderado pelo PS significa continuar este caminho, ultrapassando este percalço que agora aconteceu e dando mais força ao PS para que o caminho possa ser prolongado. O que é preciso ter em conta é o que é que foram mesmo essas divergências que impediram que o orçamento fosse aprovado. O PS não podia, não pode e não poderá pagar como preço de um qualquer acordo a renúncia à lógica do diálogo social e da concertação social. Isso é, aliás, na democracia portuguesa, uma criação original do Dr. Mário Soares e faz parte do ADN do Partido Socialista. O PS não pode pagar, não podia, não pode, nem poderá pagar, como preço de um qualquer acordo, uma contrapartida que será criar condições tais às empresas portuguesas que o crescimento económico e, portanto, a criação do emprego deixasse de ser possível. E o PS não pode pagar como preço de um qualquer acordo pôr em risco a sustentabilidade da segurança social. E isso vamos ver se os eleitores confortam, subscrevem esta nossa leitura. E se subscreverem, isso evidentemente será uma mensagem que todos nós teremos que respeitar. Nesse quadro que se vai redesenhar e que temos estado aqui a falar nesta entrevista, há um dado, que é o tal do pedido da maioria absoluta, há um dado curioso relativamente a isso, que é o líder do PS disse, numa entrevista recente que deu,
que claramente não é perigoso hoje o PS ter uma maioria absoluta. O que eu lhe queria perguntar, porque conhecerá os meandros dessa maioria absoluta como poucos, se calhar, neste governo conhecem, é se foi perigoso, no governo liderado por José Sócrates em 2005, o único que teve maioria absoluta pelo Partido Socialista, se foi perigoso o PS ter maioria absoluta. Eu não usaria a palavra perigoso, que aliás o secretário-geral do PS, o primeiro-ministro, também não usou para descrever o passado. Agora, quer nas dinâmicas das maiorias absolutas do primeiro-ministro Cavaco Silva, quer na dinâmica da maioria absoluta do primeiro-ministro José Sócrates, o país não tinha ainda o sistema de controlos de pesos e equilíbrios tão desenvolvido como tem hoje. Nos tempos de Cavaco Silva, em parte desse percurso, por exemplo, a independência das televisões face ao governo não era tão clara e evidente como é hoje. Nós temos hoje em Portugal o Presidente da República, eleito diretamente, que não vem da área política do Partido Socialista, nem foi apoiado na sua eleição ou reeleição pelo Partido Socialista. É um histórico inconveniente nesta altura? É desconfortável para o PS, essa maioria absoluta? Não é inconveniente, não é desconfortável. O PS vive muito bem com a sua história, com os momentos mais felizes e os momentos mais perturbadores da sua história.